Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Vamos ler os 3 últimos versículos, 22, 23 e 24. Gálatas 1, 22 a 24. Vamos ler para, em seguida, meditarmos neste trecho, né? Embora vamos falar aqui sobre estes versículos, mas não é algo tão exegético, mas sim aplicativo para nós, como o tema desta mensagem nos sugere. Hoje nós vamos falar sobre o testemunho cristão. Então vamos ler do 22 ao 24. Paulo diz assim: "E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito." Amém? Os irmãos podem assentar, nós já oramos. Como eu disse, vamos falar sobre o testemunho cristão. O Novo Testamento, irmãos, ele nos ensina muita coisa sobre o testemunho cristão. Nós, aliás, temos até um estudo bíblico sobre isso, o poder e o testemunho. É um estudo que está lá no blog, no Teolatria, vários estudos bíblicos, né? Está escrito lá, você clica e vai aparecer vários estudos, entre eles este que chama o poder e o testemunho, que é um dos meios de graça que Deus distribuiu para a sua igreja. Deus não nos chamou de um mundo cheio de prazeres da carne e do pecado para nos trazer para a igreja, para o reino dele, para ficarmos sem nenhum prazer. Nós temos os prazeres espirituais que Deus concedeu àqueles a quem ele também deu uma nova natureza. E esses meios de graça são os prazeres espirituais que os crentes sentem, que os crentes anelam, buscam, anseiam, os prazeres espirituais. Então, a teologia reformada chama isso de meios de graça, e as demais igrejas evangélicas chamam de devocionais, né? A vida devocional, a vida cristã devocional. Mas, como a Bíblia fala muita coisa sobre o testemunho, que é uma dessas devocionais, ou seja, um dos meios de graça, nós vamos hoje somente ficar fixos aqui, em Gálatas 1, e vamos pegar como exemplo o testemunho de Paulo, de como ele contou aos Gálatas. É claro que Paulo também tem muitos testemunhos, né? Nós vamos ficar só com este que ele contou aos Gálatas, a fim de nós aprendermos algumas coisas básicas sobre este assunto, sobre o testemunho cristão. Nós já conhecemos o episódio da conversão de Paulo, que se deu em Atos capítulo 9, mas o livro de Atos registra 3 vezes esse episódio, como ele aconteceu no capítulo 9, e 2 testemunhos que Paulo dá perante as autoridades, acerca do seu testemunho de conversão, que é Atos 22 e Atos 26. O que ocorreu com Paulo logo depois daquilo ficou em oculto, exceto por algumas informações que ele dá aqui nesta carta, também de forma resumida. Então você não fica sabendo muita coisa que aconteceu com Paulo através do livro de Atos, mas juntando Atos com Gálatas, você sabe mais ou menos o que aconteceu com ele depois da sua conversão. É claro que com isto eu não estou querendo comparar a nossa conversão com a conversão do apóstolo Paulo, e nem tampouco o seu propósito, porque quando Jesus salvou o apóstolo Paulo, quando Jesus salvou aquele mestre, rabino, aquele fariseu, Jesus tinha um propósito de chamá-lo como o último apóstolo. Então, hoje, né, os que se denominam apóstolos aí, eles estão fora da cadeira, porque o último apóstolo a ser chamado foi o apóstolo Paulo, e findou com ele. Ele mesmo diz, né, que considera-se como um aborto, um nascido fora do tempo, né? Porque o seu chamado para o colégio apostólico, feito por Jesus, foi feito de um modo tardio, vamos dizer, em relação aos outros, né? Porque os outros foram chamados enquanto Jesus estava na terra, mas Paulo foi chamado depois da ascensão de Cristo. E então essas questões de revelação direta de Jesus, chamado direto de Jesus,
o fato de Paulo não consultar homem nenhum, de não lhe ser ensinado nada por homem nenhum, como os falsos ensinos do encontro, né? Quem já foi de igreja de encontro aí, sabe que eles dizem que Paulo foi discipulado por Barnabé. Quem seria Paulo se não fosse Barnabé? Uma bobagem, né? Porque Paulo mesmo diz aqui, no versículo, aí mesmo em Gálatas 1, ele fala que, no 11, ele fala: mas informa vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Então não tem Barnabé, não tem Pedro, não tem ninguém. O que Paulo recebeu foi revelação, foi direto de Jesus. A única coisa que Barnabé fez foi levar ele diante dos apóstolos, né, para apresentá-lo aos apóstolos, mas nada mais do que isto. Mas somente com esses 3 versículos finais que nós lemos aqui, nós veremos um bom exemplo do testemunho de alguém convertido ao evangelho, e será bom se nós pegarmos isto como exemplo para nós. Então, as 3 proposições que irei apresentar, elas colidem frontalmente com os tipos de testemunho de conversão dos nossos dias. Então, nós vamos analisar o que Paulo nos mostra com o seu testemunho de conversão, e o que acontece de fato com muitas conversões de hoje, e aliás, até com testemunhos. Muitas pessoas podem realmente se converter, mas o seu testemunho muitas vezes não é um testemunho orientado conforme este que nós vamos estudar. Então abra bem os seus ouvidos e vejamos em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o testemunho cristão é humilde, né? Diga assim comigo: o testemunho cristão é humilde. Não busca reconhecimento das igrejas. Amém. Está aí no versículo 22, diz assim: e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Veja, Paulo, ele não era, ele era judeu de sangue, porque seus pais eram judeus, mas ele nasceu, o seu local de nascimento não foi na Judéia, não foi em Israel. Paulo nasceu em Tarso, da Cilícia, né? Uma região síria, uma região síria. Mas o apóstolo Paulo, ele era judeu de sangue, porque seu pai e sua mãe eram judeus, mas ele não nasceu em Israel, né? Ele era um fruto da dispersão, da diáspora, judeus que fugiam, né? E estabeleciam suas casas e sinagogas em outras cidades, por causa das perseguições que haviam constantemente contra alguns judeus em Israel. Então, eles criavam suas famílias fora, mas sempre dentro da lei de Moisés, e Paulo é um exemplo disso. É por isso que lá em Atos, o apóstolo Paulo, ele tinha cidadania romana, porque nenhum judeu podia ter cidadania romana, a não ser que ele tivesse dinheiro para comprar, muito dinheiro, ou então que ele tivesse nascido com algum privilégio. E o privilégio que Paulo nasceu foi exatamente esse, de ter nascido em Tarso. Tarso era uma imensa, uma grande cidade da Cilícia, na região síria, e todos que nasciam naquela cidade tinham a cidadania romana, tinham o direito de ser cidadão romano por nascimento. Então Paulo, ele era tanto judeu como também romano, né? Por isso que quando o seu nome judaico era Shaul, né? Saul, ou Saulo, como a gente conhece aqui, mas em homenagem ao rei Saul, porque ele era da mesma tribo do rei Saul, da tribo de Benjamim. Mas quando ele vai para a sua segunda viagem missionária, quando ele chega da primeira viagem missionária, ele muda o seu nome de Saulo para Paulo, que aí é uma palavra latina, Paulo no latim, que é a língua romana. Então agora ele vai para os gentios, ele não quer mais usar o seu nome judaico, hebraico, ele quer usar um nome agora, um nome latino, um nome conhecido pela língua romana. Então ele muda o seu nome para Paulo, que quer dizer pequeno. E a história, a tradição conta que ele era bem pequeno mesmo, né? Um homem baixinho, de 1,5 m, calvo, de sobrancelhas que se encontravam bem grossas, nariz adunco, né? E pernas cambotas. Aí a minha esposa fala: por isso que ele não casou. Paulo era... O presbítero Alex está falando que parece o Gargamel, essa descrição aqui.
Na realidade, você vê um apóstolo Paulo bonito, né, nos filmes e tal, mas segundo a tradição ele era mais ou menos assim. Porém, ele era um homem muito inteligente, como nós já sabemos. Então vamos lá, vamos para o nosso assunto. Como é um testemunho cristão? Ele é humilde, ele não busca reconhecimento das igrejas. No versículo 22, Paulo disse isto, que ele não, as igrejas da Judéia, que eram as principais, a igreja de Jerusalém, daquela região ali, eles não conheciam Paulo quando ele se converteu, a não ser ouvir falar de um grande perseguidor que havia na igreja, que havia contra a igreja, mas não sabiam quem era ele. Nós sabemos que o início ministerial de Paulo não foi reconhecido. Vamos lá em Atos, deixe também sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 9, e vamos ver algumas coisas, tanto em Atos como em Gálatas. Atos 9, depois que Paulo se converte, ali no versículo 20, diz assim, final do 19, e a partir do 20 diz assim: Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Então veja que ele se lançou à pregação nas sinagogas, logo a seguir sua conversão, em Damasco mesmo, capital da Síria. Ele estava ali para anunciar aos judeus daquelas sinagogas, porque ele, como judeu, tinha direito de entrar na sinagoga, porque além de judeu ele era fariseu, e ele também era um mestre da lei, um rabino. Agora veja no versículo 23 que diz assim: decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, no versículo 23, né? Agora volte em Gálatas 1, Gálatas 1, versículo 17 e 18, diz assim, que quando ele, se converteu, ele diz assim: nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia, veja bem, Arábia é um deserto, e voltei outra vez para Damasco. Veja bem, ele converteu em Damasco, foi para a Arábia, aí entra aquele Atos 9, 23, decorridos muitos dias, que ele fala aqui no verso 18 agora, ó, passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, Cefas é Pedro, e fiquei 15 dias com ele. Os irmãos estão vendo aqui? Então esses muitos dias de Atos 9, 23 que Lucas fala, são esses 3 anos que Paulo passou no deserto da Arábia, para depois disto voltar, para Damasco. Então os judeus queriam matá-lo, como nós vemos aqui no 9, 23 de Atos. Então os discípulos colocaram ele para fugir para Jerusalém, desceram ele por um cesto, pelo muro, e então mandaram ele de volta, mandaram para Jerusalém primeiro, ali que Barnabé foi apresentar Paulo para os outros apóstolos. Os irmãos estão compreendendo? Agora a pergunta que surge: o que Paulo foi fazer na Arábia esses 3 anos? Irmãos, isto que nós lemos no versículo 11 e 12, que a revelação, e no 15 também diz assim, olha, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, está vendo aqui a predestinação, e me chamou pela sua graça, achou por bem, 16, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, entendeu? Revelar seu Filho em mim, é isto que Paulo foi fazer no deserto da Arábia. A primeira coisa, a primeira revelação de Cristo foi no caminho de Damasco, como nós já conhecemos a história, aquela luz que brilhou, ele caiu por terra, e depois ficou cego 3 dias, Ananias foi lá, pregou para ele converteu na estrada, mas foi ali que ele foi batizado com Ananias, sua visão foi recuperada, logo ele quis pregar o evangelho ali mesmo em Damasco, os judeus ficaram espantados, diz lá em Atos, os judeus ficaram espantados. Depois ele foi para a Arábia, 3 anos diz aqui o apóstolo Paulo que ele ficou ali. Agora o que aconteceu nesses 3 anos? Nesses 3 anos que foi revelada a ele a palavra de Deus, o mistério do evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo nesses 3 anos no deserto da Arábia. Alguns estudiosos chegam a dizer que os 3 anos que ele não caminhou com Jesus, como os outros apóstolos haviam caminhado, agora ele caminha com Jesus ressuscitado lá no deserto da Arábia.
Que maravilha isso, irmãos! Agora ele volta para Damasco e então corre o risco de vida. Não é isso que acontece? E com o risco de sua vida, ele foi foragido para Jerusalém. E agora passa ali 15 dias, conforme ele disse aqui no versículo 18, e depois voltou para a sua terra. Volta lá em Atos 9, olha o verso 30, quando diz assim, ó: quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, ou seja, que as pessoas queriam matar Paulo em Jerusalém, né? Então levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso, que é a sua cidade natal, né? Onde ele nasceu, lá na Cilícia, da Síria. Então mandaram ele de volta para a sua terra. Como ele diz também em Gálatas 1:21, olha só: depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Tarso é na Cilícia. Os irmãos estão vendo aqui a trajetória da conversão de Paulo. O que eu quero me referir com essa trajetória é que depois disto aqui, nesse vai e vem de Paulo, 3 anos na Arábia, volta para Damasco, é perseguido, quase morto, os discípulos conseguem fugir com ele dentro de um cesto por fora do muro da cidade, porque até nos portões da cidade havia guardas. Paulo é levado para Jerusalém, Barnabé apresenta ele aos apóstolos. Depois que ele é apresentado aos apóstolos, ele fica em Jerusalém também pregando para os gregos, né? Lá em Atos vai falar, e os gregos querem matá-lo também. Então os irmãos pegam ele e mandam de volta: ó, vai embora, porque você não é um bom evangelista. Todo lugar que você vai pregar, os caras querem te matar. Vai embora, vai para Tarso, volta para a Cilícia, porque você não está, você vai morrer cedo. Então Paulo fica lá, sabe mais quanto tempo? Em Tarso? Mais 11 anos. Mais 11 anos. Juntado àqueles 3, temos um total de 14 anos de anonimato do apóstolo Paulo. Gálatas 2, verso 1 diz: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Olha, Paulo já tinha feito muita coisa naquela região que ele nasceu, na região da Síria. Mas em Jerusalém, em Israel, ele não tinha feito nada. Pelo Evangelho, não. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que também, neste período, ele recebeu grandes revelações de Deus. Quer ver? Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 6, diz assim, Paulo mesmo falando: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, olha, mesmo período, foi arrebatado até o 3º céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, está vendo aí? E ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a me gloriar, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isto para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim, ou do que ouve de mim. Enfim, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele recebeu grandes revelações neste período aí de 14 anos. Agora eu pergunto para os irmãos: um homem desse naipe, um homem dessa estirpe, desta envergadura cristã, que recebeu revelações, que ele disse: não devo contar aos homens tudo que eu recebi. E outra, são palavras inexprimíveis, são coisas inefáveis que eu vi lá no paraíso, no 3º céu, não tem como eu falar. E este homem ficou no anonimato, irmãos. Quando hoje nós olhamos para as pessoas que dizem se converter e já querem dar testemunho, igrejas cheias com milhares de pessoas, porque eles querem testemunhar que tiveram a visão do céu e do inferno. É ou não é? Olha, o cara que teve o ex-bruxo, né? Primeiro já vem trazendo o apelido lá do mundo, a alcunha lá do mundo, ele vem trazendo. É o ex-bruxo, né, da Xuxa. O ex-bruxo do político fulano, o ex-bruxo não sei de quem, converteu e Deus levou ele no inferno, e Deus levou no céu, e os crentes fazem o quê? Dá ibope. Paulo recebeu a verdadeira revelação, que teve coisa que ele não tinha nem palavras para expressar, como João em Apocalipse também recebeu as mesmas revelações de Paulo,
E como não tinha palavras para expressar, expressou em forma de símbolo. Por isso que o Apocalipse é cheio de símbolos. Agora os crentes, ex-Olodum, ex-endemoniado, né? Ex-feiticeiro, né? Então, as pessoas querem usar isto para se promover. Apóstolo Paulo teve a verdadeira revelação e ficou 14 anos no anonimato. Você sabe quantos anos Paulo teve de ministério? 28. Ele ficou a metade sem ninguém conhecer. Ninguém que eu me refiro às igrejas da Judéia, amém? Os irmãos sabem que lá na Síria, ali naquela região da terra dele, ele trabalhou muito para o Senhor. Mas só foram conhecer ele em Israel depois da metade do tempo de ministério que ele teve. Então venham. Segundo lugar, então, primeiro lugar, o testemunho cristão é humilde, ele não espera reconhecimento das igrejas. Tem gente que quer, né? Não, eu quero uma oportunidade aí, pastor. Por quê, meu irmão? Não, porque Deus, né, Ele me livrou disso, daquilo, eu era isso, aquilo, eu quero que as igrejas me reconheçam. Antigamente tinha aquele negócio de gravar DVD, né, gravar CD, vamos vender porque eu era isso, eu era cantor do mundo, eu era... Paulo ficou 14 anos no anonimato. Segundo lugar, o testemunho cristão é ousado, diga isto comigo, o testemunho cristão é ousado. Prega a fé que antes tentava destruir. Verso 23. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Como nós já vimos, Paulo tentou pregar o evangelho tanto em Damasco, aos judeus na sinagoga, em Atos 9:20, né, que nós lemos, quanto também em Jerusalém aos gregos, Atos 9:29. Mas como ele correu o risco de morrer, então os discípulos o encaminharam novamente para a sua própria região, como nós já lemos isso em Atos, né? Ali, meus queridos, Paulo não parou de pregar o evangelho. As pessoas podem dizer assim: eu fui rejeitado na igreja, então não vou mais pregar o evangelho. Paulo não ficou parado. Quiseram matá-lo em Damasco? Ele foi para Jerusalém, quiseram matá-lo em Jerusalém, mandaram ele de volta para a sua cidade natal, em Tarso, mas lá ele pregava o evangelho. Aqui no versículo 21, já lemos que ele ficou em Tarso, né? Ele ficou na Síria e na Cilícia. E ele chegou a ser um profeta e mestre na igreja. Volta em Atos agora, e vamos ao capítulo 13. Olha, porque aquela região ali de Tarso, Cilícia, Antioquia, é tudo na mesma região da Síria, certo? Então vamos ver ali como Paulo já estava na igreja de Antioquia. Presta atenção, queridos. Atos 13, verso 1, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Negro, né, o Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja que o versículo 1 diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e Saulo está nessa lista. Por que você acha que este homem está nessa lista? Porque ele era um trabalhador na seara de Deus. Ele não voltou para a sua terra decepcionado com as perseguições, ele não voltou para a sua terra decepcionado com as igrejas que se assustaram com o fato dele ter se convertido e não deram oportunidade para ele. Ele voltou para a sua terra, mas ele voltou para trabalhar. Ele não parou, a ponto de chegar a se tornar um mestre, um profeta na igreja de Antioquia. Você sabia que a igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária do cristianismo? A primeira igreja missionária do cristianismo foi em Antioquia. Veja o verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Está vendo? Os despediram aqui, sabe o que é? Mandou para missões. Enviou os primeiros missionários da igreja. Foi a igreja de Antioquia.
Antioquia da Síria, porque tinha outra cidade chamada Antioquia, mas não era a mesma, né? Agora, a partir do versículo 4, depois você lê em casa, mas vou ler só o 4 para você ver. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e navegaram dali para Chipre. E por aí vai, foram para Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas, atravessaram a ilha até Pafos, né? Teve um episódio com um mágico chamado Bar Jesus, né? E também um procônsul chamado Sérgio Paulo, que se converteu mediante o milagre que Paulo fez contra aquele mágico. Paulo pregava o evangelho para o procônsul Sérgio Paulo, ele prestando atenção no evangelho, o mágico do lado distraindo ele com algumas mágicas, com alguns ilusionismos. Então Paulo diz para ele: filho do diabo, né? Está lá no verso 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Está vendo? Já ganharam um homem de alta posição para Cristo aqui. E por aí vai, o apóstolo Paulo e também Barnabé se tornaram missionários a partir da igreja de Antioquia, a qual ele trabalhava para o Senhor. Veja, mesmo sendo ele um ousado pregador do evangelho, ele não era conhecido nas igrejas da Judéia. O que eles sabiam de Paulo era o que ele falou lá no versículo 23 de Gálatas 1, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Então veja, o verdadeiro testemunho cristão não espera reconhecimento dos outros, mas se importa em anunciar o evangelho que lhe foi incumbido. Paulo se importou se os crentes de Jerusalém não o conheciam? Não. Paulo se importou se os apóstolos, ele falou aqui em Gálatas, né, que quando chegou em Jerusalém não viu nenhum dos apóstolos senão Pedro e Tiago. Quando estava perto de ir embora, ele viu João, só esses 3. Paulo não se importou dos outros 12, dos outros 9 apóstolos estarem ali. Vamos fazer uma oração, vamos reconhecer Paulo como um missionário, como um apóstolo. Não. Quando ele viu que a vida dele corria risco e voltou para a sua terra, o que aconteceu lá? Paulo deu fruto, irmãos. Paulo trabalhou na seara do Senhor. E na seara do Senhor ele chegou a se tornar mestre, profeta na sua igreja, na igreja de Antioquia, da Síria. E então o Espírito Santo, veja, por que você acha que o Espírito Santo enviou Paulo para ser missionário? Por que não enviou outro? Por que o Espírito Santo enviou este homem e Barnabé para serem missionários? Porque eles não se importaram com a fama, com o sucesso. Não tem problema, as igrejas de Jerusalém a gente conhece, não. Igrejas, elas são gerenciadas, dirigidas pelo Espírito de Deus. E o Espírito falou: envia Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Terceiro e último lugar, como é o testemunho cristão? É teocêntrico. Diga comigo, o testemunho cristão é teocêntrico. Leva os outros a glorificarem a Deus. Está aí no versículo 24 de Gálatas 1, diz assim: e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém? E isso é um testemunho teocêntrico. É o testemunho que põe Deus no centro. É claro que Deus providenciou, como vimos lá em 2 Coríntios, voltando aí umas 2 páginas, você já está em 2 Coríntios. Capítulo 12, versículo 7, diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, está vendo as revelações de Paulo? Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Os irmãos entenderam? Deus colocou um espinho na carne do apóstolo Paulo. Entretanto, o testemunho cristão de Paulo levava as pessoas a glorificarem a Deus e não a ele mesmo.
Vocês já viram pessoas se convertem e querem glória para si, eles querem contar um testemunho de modo que eles sejam exaltados. E o que acontece? A pessoa rapidamente fica famosa, principalmente quem já era famoso no mundo, né? Ah, eu sou ex isso, eu sou ex Olodum, eu sou ex Paralamas, eu sou ex não sei o quê, eu sou ex BBB, grandes BBB, né? Eu sou ex isso, ex aquilo, e agora, quando chega no Evangelho, ele quer trazer aqueles apelidos para os evangélicos também ficarem encantados, e o problema é que ficam. Os crentes gostam de se rastejar perante uma fama que eu nunca vi. São poucos, irmãos, que têm a sua postura de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que ficam em pé. Não vamos nos curvar diante dessa estátua que você levantou, mas vocês vão para a fogueira. Não importa, o nosso Deus a quem servimos pode nos livrar de sua mão, se Ele quiser. Se não quiser, a gente morre, mas quer adorar a sua estátua, nós não vamos, não. Agora os crentes vão e rastejam. Ah, não, pastor, ele é ex-Olodum. E daí? Por que ele trouxe esse apelido de volta? Se é ex, por que não deixou para lá? Por que não disse, eu sou apenas irmão fulano? Precisa do apelido, ex isso, para todo mundo agora ir lá rastejar atrás? Isso é para que glorifiquem a Ele. Mas lá em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus falou o seguinte: assim brilha a vossa luz diante dos homens. A luz sua tem que brilhar. Mas o que Jesus diz mais? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, não é vocês. As obras são suas, o brilho é seu, mas a glória é do Pai. E foi isto que Paulo fez. Ele viveu o seu testemunho de tal modo que o verso 24 diz que as pessoas glorificavam a Deus a seu respeito, e não a Ele. Um testemunho que busca glória para si não pode ser o verdadeiro testemunho, porque ele rouba a glória de Deus. Agora, isto aqui é fruto daquilo que nós falamos no primeiro ponto, né? Quando eu disse que ele é humilde. O testemunho cristão humilde não busca reconhecimento das igrejas. Se ele é humilde e não busca reconhecimento, para quem que ele transfere a glória? Para Deus. Este testemunho é teocêntrico, Deus está no centro, né? Então só esse testemunho que não busca reconhecimento pode servir para a glória de Deus. Estas são 3 simples coisas que nós aprendemos sobre como é um testemunho cristão com o apóstolo Paulo. Primeiro, que ele é humilde, ele não busca reconhecimento das igrejas. Segundo, que ele é ousado, ele prega onde ele for. Ele não precisa, ele não depende da pessoa. Vem aqui que eu vou te consagrar evangelista. Vem aqui que eu vou te consagrar isto e aquilo. Vem aqui que eu vou te consagrar missionário. Vem aqui que eu vou te fazer isto, eu vou ungir você, eu vou colocar. Aí fala, irmão, por que você não está trabalhando no reino de Deus? Ninguém me ungiu, ninguém me consagrou. Filho, o reino de Deus é imenso, vai trabalhar. Jesus falou que a seara é imensa, ela é grande. Os trabalhadores é que são poucos. Paulo não se importou com isso, não. Não deu certo em Damasco, não deu certo em Jerusalém, voltou para a terra dele, mas lá trabalhou 11 anos, né? Mais os 3, 14 anos trabalhando, recebendo graça sobre graça, e se tornou um mestre e um profeta da igreja, a ponto do Espírito Santo falar com a igreja, com pastores da igreja, os presbíteros: separe esses 2 rapazes aí, Saulo e Barnabé, eu quero eles na obra missionária. Esse é o verdadeiro testemunho. No fim das contas, ele é teocêntrico, ele serve para a glória de Deus. As pessoas olham para você e vão glorificar Deus, não é você. Agora, vimos então hoje que, concluindo, o testemunho cristão ele não requer consideração das pessoas. Ele também é ousado, demonstra por meio da pregação o oposto daquilo que a gente era. Você não precisa ficar trazendo apelido do mundo, né? Flor de Lis. Tu viu, né? Pois é. Eu sou a baby
não sei de onde. Queridos, não precisa trazer. Quando converte, larga tudo. Paulo não ficou falando assim, pessoal, olha aqui agora o ex-fariseu, né? Eu sou um cara que realmente... Sim, ele deu todo o seu currículo antigo, lá a carta aos Filipenses, capítulo 3, mas para quê? Para no final dizer, considerei tudo isso como um refúgio, considerei como esterco, como lixo, por causa da sublimidade de Cristo. Aleluia. Conhecimento de Cristo para Paulo era tudo. Então ele era teocêntrico, ele era cristocêntrico, ele não era paulocêntrico. Ele não tinha a si mesmo como alvo, como meio de receber glória, não. Se bem que podia, né? Deus até colocou espinho na carne para ele não correr esse risco. Vai que esse camarada começa, né, a ficar usando aí seu pedigree para impressionar as pessoas. Então toma-lhe um espinho na carne. Agora eu pergunto, queridos, como tem sido o nosso testemunho diante das pessoas? Diante das igrejas, queremos reconhecimento? Essa é uma aplicação final que eu estou fazendo. E diante do mundo, somos frouxos? Paulo não. Ele voltou para a terra dele, todo mundo conhecia o fariseu rigoroso, agora conhece um cristão, que anuncia que Jesus é o Messias prometido, que renegou tudo do farisaísmo. Corajoso. Ou nós desejamos trazer nosso passado para obter os holofotes diante de nós? Realmente buscamos a glória de Deus? Outra coisa, nós nos convertemos para ficar no anonimato e aproveitarmos o anonimato e nos calarmos e não trabalharmos? O anonimato te impede de trabalhar, de fazer a obra de Deus? Para Paulo não impediu, não. Ele não precisou de reconhecimento, mas trabalhou. Ele trabalhou. O apóstolo Paulo trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Ele fala que ele trabalhou muito mais do que os outros. E mesmo assim, ele não desejava ser reconhecido. Agora eu pergunto, o seu anonimato, porque ninguém te conhece, faz com que você se cale? Então é isto que nós precisamos meditar hoje. Você só pregaria o evangelho se... Você só pregaria o evangelho se fosse famoso? Você só pregaria a palavra de Deus se fosse reconhecido? No anonimato você não faz nada? Já sou anônimo mesmo, vou ficar quieto aqui. Não é esse o testemunho que o Senhor tem para nós. Seja desprovido de orgulho, mas seja ousado e destemido. Quando você visar a glória de Deus somente, então o seu testemunho será poderoso diante dos homens. Amém? Esta palavra do Senhor que nós aprendemos hoje aqui sobre o testemunho cristão com o apóstolo Paulo.